Bom dia. Prazer estar aqui com você. Muito obrigado por atender a gente. Eu queria começar falando um pouco então sobre esses 75 anos de água de Lindóia Verão. E queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória de 75 Um pouquinho anos. ele pode virar um pocão, né? Porque 75 anos é uma longa jornada, né? E histórias ricas, né? Sim. Foi lá descoberto pelo padre Adelino, né, a fonte na Surgência, né, denominada Fonte São Benedito, que através da água mineral como efeito terapêutico, as pessoas foram percebendo o efeito medicinal da água, né? O padre, através disso, colocou a fonte com notoriedade e aí começou o interesse comercial, né? Em 1951 foi fundada a empresa, né? E o mercado de água mineral era muito pequeno, só vendia águas em farmácias, né? Não existia esse consumo em residências e também nos bares, hotéis, restaurantes, né? Era mais nas farmácias, como um produto mesmo medicinal, né? Porque a crenologia, a crenoterapia, que remonta aí às épocas dos romanos, dos gregos, né? Remonta toda essa época. A gente recebeu essa cultura, né? O nosso código de águas que permanece até hoje é de 1945, espelhado no da França. Então a gente tem esse produto que é rico, né? E a história nossa, assim, atravessa todas essas décadas, né? E aconteceram fatos importantes. Foi a água que foi para a Lua, né? A NASA identificou a nossa água como uma água ideal para a jornada da missão Apollo 11. E por que isso, né? Madame Curie visitou, aliás, é o centenário da visita de Madame Curie esse ano, termas de Lindóia, que chamava, né? E Madame Curie reconheceu as qualidades terapêuticas. Através disso, criou essa notoriedade internacional. A água foi reconhecida, né? E a gente teve essa sorte da NASA comprar 100 dúzias da água. A gente sabe que foi para Cabo Canaveral. Depois, obviamente, o segredo da missão não permitiu a gente tomar conhecimento se realmente foi para junto com a aeronave. E como a família entrou nesse negócio de água? Foi logo no... Aí foi meu pai, junto com sócios, ele tinha 21 anos, né? Ele já era um empresário, começou com 18 anos, teve cinema, já tinha concessionária Volkswagen, e começou sozinho também, né? Meu avô era um mascate libanês, mas ele recusou dar o aval para o meu pai. Ele queria que meu pai trabalhasse junto com ele na loja. Né? Porque depois de mascatear, ele teve a loja, meu avô, e ele queria meu pai junto. Meu pai, depois de 8 anos de colégio interno no Diocesano em Campinas, ele ficou dos 8 anos até os 16. Ele queria liberdade, né? Liberdade também de empreender, né? Tinha essa vocação, nessa veia comercial, e ele começou com cinema, né? Emprestou dinheiro de vários, tal, e depois foi indo com as próprias pernas. E aqui em Lindóia ele comprou, era uma fonte só, né? Um mercado em si muito pequeno, e depois foi desenvolvendo. E na década de 60 ele fez a parceria com a Antártica. Nós ficamos sendo distribuídos pela rede Antártica por mais de 40 anos, até que a Antártica foi adquirida pela Brahma e denominada Ambev, né? Sim. Até aquele momento a gente serviu através da rede Antártica, né? Então mais ou menos de 2000 para cá vocês que ficaram
vamos dizer, independentes, assim, para distribuição também. Nós tivemos que reconstruir todo o mercado, né? Porque Minalba era distribuído por Brahma e Lindóia Verão pela Antártica. A gente eram grandes concorrentes, como Antártica e Brahma, né? À medida que eles se fundiram, a gente foi excluído desse canal que era importante, que era o canal cervejeiro, e aí as mutações desse mercado, né, a consolidação do varejo, né, as mutações, e o varejo ainda continua, né, com hoje um mercado digital, né, muito grande, né, os marketplaces, enfim, né, continua ainda essas mutações. E a nossa missão é sempre se moldar a esses mercados, né? Bom, aí você falou um pouco da trajetória e como a descoberta da fonte, né? Você até já falou sobre isso, sobre o padre, né? Padre Adelino. E característica, tem alguma característica diferente na Lindóia Verão? Porque, como você falou da Madame Curie, né? Sim, por ser fracamente radioativa na fonte, o prefeito de Águas de Lindóia e fundador, que era um médico italiano, Francisco Tosi, ele convidou Madame Curie justamente porque ela recebeu o Prêmio Nobel de Química e Física por descobrir a radioatividade. Então, lógico que ela tem esses traços de condutividade elétrica, né, que demonstra essa fracamente radioativa, né, por ter o perfil geológico da região, né, característico, e aí traz todo esse benefício de ser mineral, né, com cálcio, magnésio, a sílica, o sódio, enfim, todos esses minerais que traz um benefício para a saúde, né, e lá atrás, a água mineral era consumida nos hotéis, né, nas termas, né, porque os balneários, você pega Caxambu, São Lourenço, Águas da Prata, enfim, todas essas regiões que estão na Serra da Mantiqueira, né, que é uma cadeia muito grande, né, mais de 2.000 quilômetros, é uma origem nobre, né, e a gente está exatamente nessa origem, né, e a gente extrai o melhor dela, né? A água é como o vinho, né? Você se identifica com ela, então, por exemplo, a água nossa com gás, né? Ela traz um segredo, porque é única. A água mineral é como uma impressão digital, você não acha uma igual, você acha uma similar. Então, nós temos aqui o total de resíduo de evaporação a 180 graus, que é os sólidos, que quando você evapora 1 litro de água, quanto que tem? Está ali no rótulo, são, no nosso caso, 150 miligramas por litro. E o que está aí? Tem cálcio, magnésio, então é exatamente isso que deixa ela única. Deixa ela única. E quando você põe o CO2, tem uma mágica aí, né? Essa química. Então, para quem consome água com gás, eles percebem a diferença de uma para outra, é muito notório, né? E é legal essa comparação realmente com o vinho, né? Porque é o terroir mesmo, né? Sim. Então, quer dizer, você está aqui, e aqui é o solo, é o ambiente, né? Tudo isso que faz dela ser única, né? Geologia, né? A geologia. E o tempo de residência da água, né? A porosidade da rocha, a profundidade. Então você tem o tempo de residência. A nossa água, a gente estima entre 16 a 20 anos o tempo de residência. Ou seja, a chuva que aconteceu há 20 anos atrás, ela vai chegar ali no lençol e a gente, por poço, que é o meio de captação, não um tipo de água, é uma água subterrânea mineral potável, porque você pode ter uma subterrânea mineral não potável. Então, por quê? Porque ela pode estar carregada de ferros, por exemplo, ou de manganês, excesso que não é permitido. Então, esse índice de potabilidade que a agência agora, né, antes era o DNPM, Departamento Nacional da Produção Mineral, e agora a Agência Nacional de Mineração, é que regula
e através do quê? Do Código de Águas, que ainda é o de 1945, que é o melhor código, porque a gente está aqui há 75 anos, por que a gente está oferecendo a mesma água? Por conta do Código de Águas. Então a gente respeita exatamente o balanço hídrico, o nível estático e dinâmico do poço. Então o poço é como um salário, né? Você não pode gastar mais do que recebe. Então a gente cuida da natureza, das áreas de proteção. Então esse tema aí, quando fala de sustentabilidade, né? A gente por vocação mesmo, né? Já a natureza é cuidar dela, né? Do nosso negócio. A sustentabilidade, então, é assim, vital para o negócio mineral. Exatamente. O único bem mineral, o único mineral de fonte renovável é o nosso, o resto é exaurível. Inclusive a gente paga o CEFEM, que o CEFEM é o chamado royalty, né, que todo mundo fala lá, do petróleo, enfim, que é o que é o CEFEM? A compensação financeira sobre extração mineral. A gente paga 1%, era 2%, como todos os minerais, a Binan conseguiu reduzir para 1%, porque nós somos renováveis e não exauríveis. E quando é exaurível, a gente paga, quer dizer, a mineradora paga esse royalty e 70% dele vai para o município, por quê? Para compensar o impacto deixado depois que exaure a mina, né? Uma mina de calcário, por exemplo, né? Enfim, e deixa um impacto ambiental grande, né? Então, no nosso caso, não. A gente preserva, né? Sim. Então, quer dizer, além da preservação da fonte, né, da região que você tem que, em volta da fonte, tudo isso que vocês têm que fazer, quais os outros aspectos de sustentabilidade que você acha, quer dizer, vital para a preservação do negócio de água mineral? Por exemplo, no aspecto climático, a gente está com ou mais chuva ou menos chuva, a gente também hoje em dia tem tantos efeitos aí extremos, né, acontecendo. Você acha que isso tudo pode interferir no futuro do lençol freático, de alguma coisa que vai atrapalhar? Pode, se a gente não cuidar do entorno, se a gente, como país, como minerador, a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Mas na última crise hídrica, por exemplo, em 2015, que também foi uma crise pesada, e a gente está na iminência de uma outra nos grandes centros, a gente não sentiu essa diferença, exatamente porque é uma água subterrânea, então ela não reflete o que está acontecendo hoje, né? Mas a gente também tem que entender toda essa dinâmica, porque na geologia a gente precisa ter todo esse cuidado. A gente está preparado para o futuro, né? Realmente do meio ambiente, né? Sim, sim. Agora, falando em futuro, sabe? Como que quais os principais diferenciais da Lindóia Verão no mercado hoje? Eu acho que assim, a gente gosta muito de entender momentos de consumo, né? Como que a pessoa se hidrata, né? Com segurança naquele momento. Tanto no esporte, no lazer, você trabalhando, ou na mobilidade urbana. Então, através de design, através de embalagens, de tecnologia de processo, a gente consegue atingir públicos, né, que desejam aquele tipo de embalagem. Então, acho que esse diferencial, além dos atributos que a gente carrega da água em si, né, a qualidade, né, da nossa água. E eu acho que entender também essa questão da sustentabilidade, né, assim, um ponto importante, né, essa discussão de qual é a melhor embalagem para nós. Eu acho que a melhor embalagem é aquela que vai, depois de uso, para a reciclagem. E a gente, no Brasil, fica discutindo assim, essa embalagem, porque ela é plástica, e aí a gente fala do PET, por exemplo, que é um material
nobre, é um poliéster que pode ser aplicado na roupa, enfim, em vários, no carpete, e também na própria embalagem, está sendo demonizado. E salvou a humanidade, principalmente na pandemia, né, e na evolução humana. Então a gente não trata a causa, aí fica falando exatamente em banir o produto ao invés de cuidar da reciclagem, do encaminhamento, ao invés de trazer outros atores para a mesa, né, a gente poderia facilitar mais. Mas a gente precisa desse esforço aí, enfim. Sim, né, na sociedade em geral. E a gente não vai ter outra embalagem para suplantar outra. Eu acho que tudo se completa. É como a gente falar da eletrificação de carro. A solução não é 100% elétrico, mas sim uma composição entre híbrido, elétrico, hidrogênio, enfim, vai ter várias... um mix, né? Um mix. Para você ter uma matriz boa. Eu acho, mas o importante é ser limpo, né? E eu acho que a limpeza está na reciclagem, né? E principalmente agora com essa exigência, depois da COP30, da gente usar aí 30% do reciclado na embalagem, além da gente já recomprar, porque na nossa empresa a gente fechou com a Eu Reciclo em 100%. De forma espontânea, a gente recompra tudo que nós produzimos. Então, a gente já está fazendo um esforço grande, né? E agora, ainda maior com essa questão do PET reciclado. Né? Quer dizer, isso é uma exigência só para o PET, né? Para lata, para o vidro, isso não... para o plástico, no geral. O plástico, em geral. Exato. Você tem o garrafão também, que não é PET, né? O garrafão tem polipropileno e tem PET. Tem PET. E como a Lindóia Verão, né, como você enxerga o setor de água mineral no Brasil? Então, sim, o setor vem crescendo, 2 dígitos, é um setor que hoje produz mais do que o refrigerante, então suplantou, né, porque antes da pandemia o mercado brasileiro era o 3º maior, né, de refrigerante no mundo, né, acho que depois dos Estados Unidos e México, o Brasil. E aí a pandemia despertou nas pessoas essa questão do bem-estar, né, porque a possibilidade de acontecer novamente uma pandemia, todo mundo hoje tem o medo e quer exatamente viver mais, viver bem. Então a indústria do bem-estar veio com tudo. E a água mineral é o principal, porque é a hidratação, né? E aí, quando a gente fala de águas engarrafadas, o nosso desafio do setor é exatamente nós, como empresa, né, de a gente também ter essa diferenciação, de mostrar que a água engarrafada, né, você tem as águas tratadas, engarrafadas, adicionada de sais, e a água mineral natural, que não recebe tratamento algum e ainda leva o benefício dos sais minerais, ser colocada na mesma vala comum. Então, o nosso desafio é exatamente esse, né, de mostrar para o consumidor essas diferenças, né, do que ela está consumindo, né, que água que ela está tomando. É importante saber essa diferença. Né? Então, quer dizer, a água hoje em dia compete mais ainda diretamente com o refrigerante. Assim, a gente vê uma mudança de comportamento do consumidor, principalmente essa geração Z, que não está ingerindo menos álcool, né? Também muitos já nem consomem refrigerantes, bebidas açucaradas, e aí água com gás, com saborização, né? Isso a gente está percebendo, e está crescendo. A água com gás, ela cresceu em percentual mais do que a natural. E aí você fala, por quê? Exatamente, tem esse comportamento. E a gente... que um substituto ali, né? De um refrigerante, ele pede uma água com gás, né? Hoje em dia. Exato. Essa geração, né? Exato. E as classes que aspiracionais, né? Elas também levam esse mesmo conceito, né? E a água aromatizada também, você acredita que ela tem um mercado... industrializada?
Eu acho que, como o Brasil também é rico em frutas, né? Você vai em qualquer lugar, você fala, me dá um limão espremido com ou uma fatia de limão, e as pessoas também se viram porque elas preferem o natural, né? Mas se você está numa loja de conveniência ou numa estrada, alguma coisa, eu acho que tem essa oportunidade, sim, se você entregar um produto natural, com sabor rico, né? Vocês têm água saborizada? Não, Ainda não. não temos. E em termos de tecnologia, e para traçar um panorama assim geral dos avanços que vocês como empresa tiveram ao longo desses anos em termos de tecnologia, distribuição, logística? Sim, nós estamos pondo a mão em todos os processos, né? E aí a gente já está mergulhado aí na inteligência artificial. Nós estamos falando aí, né, desses sensores que nós colocamos nos motores, né? A empresa mede exatamente a performance do motor e ela indica se esse motor está realmente trabalhando de forma eficiente ou não, né? E nisso a gente pode fazer uma manutenção preventiva antes da corretiva, né? Então a eficiência da indústria melhora muito. Então, desde isso, né, até através de equipamentos com uma performance maior, né, e tendo exatamente a parte eletrônica e dados que a gente consegue extrair o melhor dele, da linha, né, e automação. A gente está onde a gente consegue automatizar processos, eu acho que é importante, que aumenta a nossa eficiência, diminui a chance de erro, né? A gente lida com um produto tão essencial como a água, né? Sim. E a gente tem que ter todo um cuidado, né? E em termos de mão de obra, como você está vendo essa necessidade, né, de você então treinar essas pessoas para que elas sejam realmente efetivas também, né, no sentido de trabalhar com essas tecnologias novas, né, com a automação, com a inteligência artificial, com tudo que está vindo por aí. Eu acho que assim, a gente sempre tem que pensar de ter uma empresa melhor para atrair talentos, reter talentos e atrair novos talentos, treinar esse pessoal, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Equipe. Quando a gente fala de empresas, né? Você tem que olhar pessoas e processos e pessoas. Onde você for, exatamente a mesma coisa. Então, o principal ativo são as pessoas e a gente quer exatamente melhorar cada vez mais, né? É difícil arrumar essas pessoas? É como difícil, está mais difícil, a gente tem essa dificuldade, principalmente porque a gente está no interior, então mão de obra mais escassa, né? A mão de obra qualificada, já que você precisa colocar, né, um operador de rotuladora. Então, para você formar ou atrair um outro é complicado. Então, tudo isso a gente tem que cuidar, né? Cuidar do ecossistema, das pessoas, treiná-la. É um grande desafio. Para quem está no interior, não é uma missão mais difícil, né? Do que quem está nos grandes centros, né? E qual que é a capacidade hoje como você chama, essa capacidade de produção, porque você deve ter não sei quantas linhas de invase hoje, mas qual que é a capacidade de produção geral? Hoje nós estamos com uma capacidade de 90 mil garrafas hora, né, em vários SKUs, né, e a gente já tem agora planos para mais 50 mil, então para 27, e aí a gente também tem aí ainda uma janela de oportunidade para poder trabalhar também outro turno, né? A gente trabalha praticamente 2 turnos, ainda tendo isso, exatamente. E o mais importante é lógico, não adianta você ter uma indústria eficiente, com capacidade grande e não ter o principal, que é a água, né? Sim. E a gente tem essa disponibilidade de reserva de água para poder crescer, né? Na mesma unidade.
E qual que é o carro-chefe hoje? São os descartáveis ou, já, ou ainda os carro-chefe já O é? garrafão, a gente começou lá atrás, há 3 anos, com um modelo de garrafão exclusivo em PET, com tampa de rosca, alça, retornável exclusivo e é comodatado. Então, os nossos distribuidores, eles têm um contrato com a gente e através desse contrato a gente faz uma gestão do que é lastro, o que é giro e a gente vem crescendo, mas é um crescimento porque a capilaridade desse mercado é bem maior, né? São micro distribuidores nos grandes centros, né? Você tem aquele distribuidor no teu bairro que vai te entregar um garrafão, então são pequenos comerciantes e a gente cuida desse, é uma empresa dentro da outra, né? Outro caninho de vendas, é outro comunicação, outra abordagem, então qual que é mais competitivo? É o descartável ou o garrafão? Vamos dizer assim, para empresa. Aqui no estado de São Paulo nós temos 142 empresas de água mineral, né? 100% delas, ou quase 100% delas, tem garrafões de 20 litros, 10 e 20 litros. É mais fácil ter o garrafão do que ter a porque os descartáveis hoje, para você competir, o investimento é bem maior. Maior. Agora, no modelo nosso incomodato, não, porque a gente tem, hoje nós estamos com quase 400 mil galões comodatados no mercado. Então, quer dizer, o investimento também é maior. Começou a 3, exatamente. E esse controle, enfim, né, você tem que ter supervisor, vendedor, todo esse investimento. Então, mas para o consumidor é um benefício. Agora, naquele modelo que prepondera o mercado, que o engarrafador ele invasa o galão do distribuidor, é um negócio que é grande, mas a gente não compete mais com esse mercado, né? A gente fica nesse modelo de garrafão exclusivo para poder também controlar mais a qualidade. Né? Quer dizer, é como se fosse um nicho dentro do... É uma empresa dentro da outra, né? Porque são abordagens diferentes, controles, enfim. E qual que é o investimento da Lindóia verão para agora, para 2026? Em que vocês pretendem investir? Então, a gente está com um projeto com uma linha nova, né? Para exatamente essa expansão, né? Se a gente fala, nós estamos crescendo aí 20%, 25%, chegamos, né? Depois da pandemia. E aí, considerando isso, a gente está olhando para 27 já, com essa expansão, então, já pensando numa nova linha, e uma linha maior, né? Descartável também. Descartável também. PET. Lata também a gente fez agora um investimento também, numa linha maior, né? A gente começou ali, fomos um dos primeiros, né? Enfim, saímos ali, mas com uma linha pequena, porque a gente também não conhecia o mercado, né? E agora a gente também tá recebendo uma linha maior para poder atender, que é um mercado que já se mostrou exatamente na ocasião de consumo, né? Um mercado maduro, né? A lata é uma boa embalagem, principalmente a água com gás, eu gosto. Sim, é interessante mesmo. Agora, quem gosta, né, e com drinks, saborização, é bacana. Tá pegando, né? Tá pegando o pessoal, né? Não, cada embalagem tem a sua qualidade, Sim. Como a gente, né? Tem pontos fortes, fracos, mas o importante é a gente oferecer com qualidade o que tem de melhor. O consumidor quer, né? Exato. Agora, em termos de marketing também, você tem, porque como você falou, você tem vários públicos, né? Agora, esse pessoal que está chegando, né? Essa nova geração, a Z e tudo mais, vocês têm um investimento para eles especificamente? Como é que você faz mais ou menos o investimento em marketing em geral? A gente tenta, vamos dizer, conversar com vários públicos, né? Nós fizemos aí no final do ano a segunda campanha com o Ale D'Agostino, que é um mixologista, né? Sim. Que vem do mundo alcoólico e agora ele está
mostrando os mocktails, que é exatamente as bebidas saborizadas, né, e água, né, mineral, com saborização, né, os drinks, muito legal. E essa campanha do Dry January, que é uma campanha global do Janeiro Seco, as pessoas depois de festas, né, e aí fala agora sem álcool, né, e a gente promoveu no segundo ano, foi bacana, e é exatamente essa geração Z que menos consome álcool adere, mas tem maior aderência, com certeza, né. Então é um processo educativo também, né? Também mostrar o caminho, né? Que é legal, sair do mesmo, né? Aquela coisa de... Porque antes era o garçom chegava, né? Parece ser obrigado, né? Porque na nossa casa a gente não toma tanto líquido nas refeições, mas quando chega no restaurante você é meio que obrigado, né? Você vai beber. E aí sempre ou é um suco de laranja, uma água ou um refrigerante, né? Agora você tem essa opção da saborização, né? Soda italiana, né? Que eles falam, mocktails, bem legal. E os eventos esportivos, né? A gente vai patrocinar, porque nós trouxemos a Letap, que é uma corrida de ciclismo, que faz parte é uma edição amadora do Tour de France. Aqui no Brasil tem Campos Jordão, Cunha, e agora a gente conseguiu trazer para Serra Negra, Circuito das Águas, né? Vai fazer Lindóia, Águas Lindóia, Amparo, Serra Negra, Monte Alegre. São 110 quilômetros de prova, né? São 3, 4 mil ciclistas. Então as pessoas vêm para ficar nos hotéis, se hospedar. Nós somos patrocinadores. Então a gente entende as personas, né? Aquele ciclista é um advogado, o outro é um dentista e o outro é o operador de bolsa, enfim, a gente fala, agora ele é o ciclista. Então a comunicação é importante nesse momento, né? A gente está lá presente com a marca, com as embalagens que a gente quer apresentar. E não só, estou citando o exemplo da Letap, mas tem vários outros outros esportes que a gente patrocina. Mas é importante, né? Você investir nisso. Acho que o setor de água também nesse aspecto ele cresceu, né? Ele também desses últimos anos. Parece que ele percebeu a importância disso pro negócio, né? Sim. Está mais forte nisso. Sem dúvida, sem dúvida. Ficou bem interessante. E agora para a gente... você falou da cidade, aí da Letap, né? Qual é a relação da Lindóia Verão com a região, né? Com as cidades, né? Com a Lindóia, com as cidades em volta, Circuito qual a relação, das águas, né? E não só no aspecto, vamos dizer, ambiental, que é importante, mas no aspecto com as pessoas, com as comunidades social. em volta. Bom, eu sou suspeito porque eu sou serrano, nasci em Serra Negra. Meu pai começou aqui em Lindóia, mas também nasceu em Serra Negra, então a gente tem um amor e a gente quer ver exatamente essa região do Circuito das Águas crescer, né? Tanto do turismo, a gente também é hoteleiro, nós temos hotéis já há 50 anos, enfim, e outras atividades, então a gente quer também ter um ambiente que a gente consiga trazer todo esse ecossistema do turismo, valorização, e a água mineral foi o principal, porque que nasceu Termas de Lindóia, né? Porque Francisco Tosi trouxe Madame Curie, então era uma região que ele seguia os bandeirantes, e aí ele falou, vamos parar aqui porque tem uma água, e aí foi crescendo a população no entorno, né? E ele fundou a cidade. Então, eu acho que a gente tem cuidado do social, do ambiental. Nós fizemos agora um investimento na Universidade de Viçosa, numa estufa que produz 20 mil mudas de plantas silvestres, né, como fala, naturais,
E nisso a gente está fazendo a doação para as prefeituras. Nós fizemos a primeira, agora, Serra Negra, Lindóia, Águas Lindóia, para que eles se recuperem nessas áreas mais degradadas, em erosões, em mata ciliar. Então a gente já está trabalhando o circuito das águas com esse projeto aí. O reflorestamento. Reflorestamento, isso é importante, né? E a parte social, né? A gente ajuda muito aqui o esporte, a assistência social da prefeitura, não só de Lindóia, das outras, a gente sempre está apoiando iniciativas. Eu acho que a gente tem que devolver para a sociedade o que a gente recebeu, né? Sim. Então é importante, né, a gente participar dessas ações, das boas ações. Né? Legal. E qual a sua avaliação sobre o mercado de água mineral atual, uma avaliação geral, e a sua expectativa para o futuro? Então, a Binan conseguiu, depois de um longo trabalho junto a... Primeiro, assim, a Binan, ela é uma entidade democrática, né? O Lância, como presidente, faz um bom trabalho. Ele levou para a Assembleia, né, a possibilidade da gente aplicar o selo fiscal, que nós teríamos um ambiente melhor de negócio. E através da Assembleia, né, todos votaram por unanimidade, né, a vontade de ter o selo. E nós trabalhamos para isso, fizemos acontecer nesse governo, né, a gente já tinha aplicado nos garrafões de 10 e 20 litros, está indo muito bem, e agora nos descartáveis. Então a gente vê com bons olhos, lógico que nessa transição é sempre conturbado, tem ainda, né, você sai de um ambiente desorganizado, né, onde tem formalidade, falsificação, e esse selo ele é trivalente, ele é ambiental, sanitário e fiscal. Então garante para o consumidor um produto né, que está rastreado, você tem exatamente o fiscal e o ambiental de que a gente está cumprindo com a política nacional de remoção de resíduos. E nisso, eu acho que a gente tem aí pela frente um mercado muito bom, né? Porque você traz transparência, traz igualdade, e nisso eu acho que a gente tem aí uma avenida de crescimento baseada no desejo das pessoas terem cada vez mais uma necessidade de se recorrer a produtos naturais. Que a gente tenha uma oportunidade boa. Né? Quer dizer, isso te traz uma concorrência mais justa, né? Sim. Para o setor como um todo. Saudável. Né? Saudável, né? E aí ganha quem realmente tem competência. Sim. Você acha que continua a manter, continua esse crescimento aí para os próximos anos, um crescimento aí que eu acho que é de mais de 10%, com certeza, né, no setor como um todo, e em algumas empresas 20%, 25%. Você espera isso para os próximos anos? Ah, sim, acho que a gente tem ainda baseado no consumo per capita para países desenvolvidos, né, a gente ainda tem aí uma boa. Lógico que a nossa dor como setor ainda é ser considerado como bebida e não como alimento. Nós fomos excluídos na implantação aí do projeto da reforma tributária na categoria alimentos e fomos colocados como bebidas na alíquota máxima. E é injusto, né? Porque na catástrofe, por exemplo, do Rio Grande do Sul, o primeiro item de necessidade foi água. Então, nós mesmos doamos 1 milhão de garrafas, a nossa empresa. A gente recebeu pedidos de várias empresas grandes, de diversos setores, desde bancos, indústrias químicas, fármaco, todos querendo comprar caminhões e caminhões para doar,
porque aquele momento era salvar vidas. Então a gente tem um produto essencial à vida, né, vital, a gente morre de sede em poucos dias, né? E o corpo, ele é feito de água, nós somos feitos de água. O cérebro tem 90% de água, né? O corpo tem 70%. Então você fala assim, e o que você coloca aí dentro? E quanto você coloca? Então tudo isso é um processo que a gente está educando, mas agora o governo, ele quer, de 3 garrafas, ele quer uma para ele. Então os consumidores estão pagando por isso. Por quê? Se tem que ter... Nós temos um país com 50 milhões de pessoas sem saneamento básico, e muitas delas consomem água por necessidade, porque o médico fala, minha senhora, não dê essa água para o teu filho, porque ele vem aqui no posto porque ele está consumindo essa água contaminada que está perto da cisterna, do esgoto, da fossa. Então, nisso, a gente leva água mineral para comunidades que não têm saneamento. E o governo precisa entender isso. É uma insensibilidade muito grande, né? E o Abinã vem trabalhando isso para que a gente tenha essa justiça tributária, né? A gente já tem muitas distorções tributárias no Brasil, né? Quer dizer, tributária hoje seria... E essa palavra sucesso no Brasil é muito distorcida, né? O que é sucesso, né? Sim. A questão tributária hoje seria o maior desafio do setor. Sim. Você acha que hoje agora, é o maior daqui desafio? Para frente, pós o selo, no caso São Paulo, é tirar a subvenção tributária, e no caso agora da reforma, que vai no imposto único, que depois o governo federal redistribui esse imposto, ter um tratamento justo, né? Que é um alimento. No mundo inteiro a água é alimento, aqui é bebida. Em termos do mundo, o Brasil é um dos países que mais cobra da água mineral hoje? Não só da água, né? De tudo, né? A gente bate o recorde em tudo, né? O Brasil é impressionante, né? O Brasil tirou, ano passado, 34% do PIB em impostos, né? Muita coisa, né? É bem acima de outros países, né? E a gente não recebe de volta como se deve. Então, precisa corrigir, né, essas distorções, né? O país ainda tem que melhorar bastante. Ótimo, César. Agora, como oportunidade de futuro, que você é água mineral. Você pensa em outros, dentro de bebidas, você tem alguma outra, como diversificação de portfólio? A gente sempre é atentado a isso, né? Não é de hoje, né? A gente pega as empresas globais de pesquisa, mostrando tendências e tudo. A gente sempre olha, mas a gente volta para o nosso core, né? Porque nós nos consideramos assim, somos especialistas naquilo que a gente faz, vamos fazer bem. Porque quando você olha muito, você perde o foco, né? E água é um produto de destino, não de conveniência. Ou seja, se você é um consumidor de água mineral, faltou água na sua casa, a Sandra vai falar, vai lá buscar. Porque você não vai tomar água da torneira, do filtro, enfim. Você é um consumidor de água mineral. Então, o senso de urgência é muito grande, o giro é alto. Então, a gente trabalha a intralogística, a logística. Nós já tivemos caso de a gente atender uma companhia aérea internacional que o comprador ligou para nossa filial falando assim, se vocês não mandarem a água agora, eu vou ser demitido porque eu estou sem estoque para abastecer a aeronave. A empresa de catering. Nisso, nós desviamos uma van e ela entrou no Finger, tinha passageiro de um lado e a água do outro. O avião não decolaria sem água. Ele pode decolar com outros produtos, sem outros produtos, mas sem água é impossível. Então a água é um produto essencial para muita coisa.
só dão valor quando falta. Infelizmente. Infelizmente. César, muito bom, muito obrigado pelo vocês bate-papo e parabéns pelos 75 anos. Obrigado.